Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo informação de qualidade e mostrando as empresas que estão construindo um Brasil e um mundo melhor, que é isso que importa para todos nós. E hoje vamos falar de uma empresa tradicional no Brasil e que está inserindo questões de sustentabilidade com bastante afinco no seu DNA. Para falar sobre isto, André Sabará, que é diretor de governança e sustentabilidade, marketing, supply chain e me parece que tudo junto e misturado, que vai falar sobre esse tema tão importante para a empresa e para nós também que vamos ouvir. André, obrigado por nos receber. Muito prazer, prazer falar sobre isso, a gente divulgar as nossas práticas, inspirar as pessoas e para mim é sempre um grande privilégio fazer parte também dessa mudança do mundo, dessa mudança de conceitos, né? Então é um prazer falar com você. Bom, conta um pouquinho sobre a história da Sabará e o cenário que ela está inserida no conceito comercial de trabalho. O Grupo Sabará esse ano vai fazer 65 anos, né? Começou em 56. Começou com meu avô, né, o Birajara. Ele tinha vários negócios e um dos negócios que ele começou foi no tratamento de água, né, usando químicos, né, usando o produto principal que era o cloro para tratamento de água como revenda a partir disso ele começou a melhorar o relacionamento com as empresas de tratamento de água, de saneamento, principalmente no Brasil, que ainda estava começando. Infelizmente ele faleceu, não cheguei a conhecê-lo, né? E meu tio e meu pai assumiram a empresa. E a partir daí eles continuaram esse legado, né? A gente começou investimentos em outros estados do Brasil, no Nordeste, né? Hoje a gente é um dos grandes players no Nordeste de tratamento de água, de saneamento. E a partir daí a gente foi crescendo nesse segmento. A gente também diversificou os negócios, a gente abriu uma empresa de cosmético, abriu uma empresa de alimentos, né? Unidades de alimentos de cosmético. A unidade de cosmético ela foi vendida 100% para a Clarent, né, que acabou de sair essa notícia no mercado. A gente continuou com a área de alimentos e a gente começou a investir em tecnologia também na parte de saneamento, né? Então hoje a gente tem vários produtos químicos e vários outros produtos mais sustentáveis que hoje a gente trabalha no Brasil e não só na parte de saneamento, mas também na parte de tratamento de água, na parte de usina, na parte de energia, né? Então, eu sou a terceira geração, né? Eu estou já há 15 anos na empresa e eu comecei justamente na área de sustentabilidade e responsabilidade corporativa, né? Então, eu fiz relações internacionais e aí meu pai estava começando com esse tema, ele me introduziu no tema e falou, estuda isso. Então, eu estudei bastante, na época tinha o Ethos, o Unietos, eu estudei lá, e comecei a aprender sobre esses conceitos e ele falou para mim, isso aqui vai ser no futuro, vai ser uma coisa muito importante, né? E aí gostei muito, me inteirei de desses assuntos, e aí a gente começou a fazer parte, por exemplo, do Pacto Global, né? Lá em 2008, a gente começou a trabalhar com a parte de GRI, né? Para fazer os relatórios de sustentabilidade e outras coisas. E desde então eu estou nessa caminhada, aí eu fui convidado para trabalhar na área de supply, e aí também é um desafio muito grande também na parte de supply. A sustentabilidade talvez seja o mais difícil a área, porque para uma empresa média como a nossa, né, que você não tem às vezes você não tem muita influência, porque você não é muito grande, mas também você não é muito pequeno. Então, esse foi um desafio legal. E há 2 anos atrás eu voltei para a área de sustentabilidade, eu formei uma nova equipe. Hoje a gente tem uma equipe de 3 pessoas trabalhando, né? E a gente terminou o nosso relatório de sustentabilidade justamente do 2020 e 2019. Né? Então, eu retomei esse trabalho, a gente fez um relatório, então está disponível no site para quem quiser ler, né? Então está em PDF para quem quiser fazer download e tal, e tem toda a nossa história lá, tem todas as nossas iniciativas nesses anos, né? Tem um apunhado, e é isso, então a empresa a gente continua nessa jornada aí, tentando melhorar cada dia. E eu recebo todo ano da sua assessoria de imprensa um relatório, viu, de Legal. sustentabilidade. Então, Eu sim, acho bem que legal. bacana isso, e é engraçado como marca, né, isso, né, para a gente que está envolvido Verdade. nesse cenário. Se não me engano, a marca de alimentos é Concepta? Então, Concepta. tá vendo? Olha, eu recebo, né, e me chama muita Legal. atenção que você... E assim, você dirige, então, uma área de governança, vamos chamar assim, de forma mais ampla, É, né? Hoje a gente chama de ESG, né? É, Na verdade, a sustentabilidade se transformou num negócio chamado ESG, que não deixa de ser uma governança, responsabilidade, mas
envolve a parte ambiental também, né? Então, Sim, a gente sim. tem esses Mas de três todo o pilares. grupo, também da marca Concepta, Sim, de de todo o todo o grupo, grupo, de de todo o todo o grupo. grupo, Então, quer é. dizer, todas essas questões estão inseridas, por exemplo, na área de alimentos, na área de tratamento Sim, de água. sim. Essa é uma visão ampla, 360 graus, né? Exatamente. É. A gente tinha, na verdade, a gente começou com a Beraca, que era a empresa de cosmético, ela tinha um case mais sustentável. E quando eu entrei justamente para tratar a parte de sustentabilidade nas outras unidades, né? Principalmente a parte de saneamento, que é vamos dizer assim, que é o patinho feio vamos dizer, de SD, de sustentabilidade, que é a parte química, né? Como uma empresa química, né, que distribui produtos químicos, que atende saneamento e atende com outros produtos químicos, como uma empresa pode ser sustentável, né? Então, Sim. a gente começou a trabalhar também na parte de segurança, na parte de tentar desenvolver novas tecnologias também para ter químicos mais sustentáveis, né? A gente não consegue fugir muito, Sim. assim, a gente é uma empresa química, então a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente faz, mas você Sim. pode ser uma empresa química sustentável, né? Então a gente Sim. ganhou vários prêmios justamente com isso, mas foi legal porque a gente conseguiu transformar o DNA, como você falou no começo, né? O DNA da empresa ser sustentável, né? Buscar isso, né? Óbvio que a gente não consegue nunca chegar no 100%, estamos sempre aprendendo, né? Mas a gente está nessa jornada de sustentabilidade que eu sempre falo, e a partir daí a gente continua. Então, tudo que a gente faz hoje, todas as matérias-primas novas que a gente desenvolve no mercado, seja de alimentos, seja na parte de saneamento, seja na parte de tratamento de água, sempre tentando ir por esse caminho. Visando, então, orientar até para quem quer iniciar uma jornada de sustentabilidade dentro de uma empresa, do tamanho da sua, menor, assim, eu costumo dizer para essas pessoas, quando nos procuram, e eu queria saber sua opinião também, que elas deveriam criar um departamento de sustentabilidade com data de fechá-lo, né? Por quê? Sim. Porque aí está tudo inserido. Você pensa assim também? Fala um pouquinho sobre essa experiência de você levar conceitos técnicos e se isso tem um momento em que você percebe, puxa, a empresa já tá trabalhando assim já. Eu acredito que a gente, no começo, foi muito difícil a gente passar isso para as pessoas, para entender que não era um custo, né? Porque as pessoas sempre vê como um custo. Ah, não, eu vou gastar mais? Não, agora eu vou ter que ter um outro departamento? Não, agora eu vou ter que ter gente para escrever indicadores, eu vou ter que ter relatórios, nossa. E na verdade não é isso. Na verdade, você faz um saving muito legal porque você melhora a parte da tua imagem, você melhora a parte dos seus indicadores também, né? As suas performances que você tem, a questão de energia, de uso de água. Então você consegue desenvolver a próprio saving, você consegue desenvolver saving fazendo isso. A gente continuou vamos assim, com o departamento porque a gente gosta sempre de ser protagonista e isso a gente ganha muito na parte de imagem da empresa, né? Então, Sim. hoje a gente consegue, as pessoas que estão na ponta, seja uma pessoa que seja lá na ponta da fábrica, ou no escritório, a gente tem esse relacionamento. Então, nosso departamento é justamente para ouvir essas pessoas e ouvir essas novas práticas que a gente pode colocar, né? Então, Sim, quando eu falo fechar, é assim, obviamente não é excluir e falar não preciso mais, né? Porque você nunca vai ficar sem compras no departamento, sim, exato. ok. Mas assim, é quase como criar uma estrutura mínima Isso. para tocar Você, o barco você adiante, né? educar todo mundo é a parte mais, assim, o mais difícil, né? Você educar para as pessoas entenderem que não é um custo. Primeira coisa, porque todo mundo vai achar custo e todo mundo vai. As pessoas gostam de ficar na zona de conforto, né? Mas depois que as pessoas começam a entender, eu acho que o desafio é compilar essas coisas. Então, tem muitas ideias, a gente tem, graças a Deus, hoje com o nosso departamento, a gente tem muitas ideias legais que as pessoas vêm trazendo para a gente, e normalmente são ideias que conseguem trazer saving para a empresa, né? Então, é um desafio também de você conseguir educar as pessoas e também o desafio também de você fazer um endomarketing legal também, né? Sim, Pô, sim. o que a gente faz? Né? O que uma empresa faz? Porque isso aconteceu com a gente fazia muita coisa, fazia relatório de sustentabilidade, fazia um monte de coisa e muita gente perguntava, mas o que é isso? O que é sustentabilidade, sabe? Então a gente começou a mudar também, vamos começar a ensinar as pessoas internamente, até para as famílias também, a gente começou a publicar coisas mais para as crianças, para as pessoas, Legal, porque a nova geração é uma geração que vem aprendendo isso muito rápido, né? legal. As crianças hoje têm nas escolas isso, então até vinha de fora também das crianças, pô, minha filha está perguntando o que a gente faz pelo planeta e tal.
Então isso foi legal também. Então deu para ver assim décadas de mudança, né? Então de 2008 para cá a gente viu que teve muitas mudanças e hoje praticamente é uma obrigação, né? Sim, sim. As Já está empresas elas estão transformado sendo esse obrigadas. sentimento dentro da empresa, né? E você, Exatamente. E e eu assim, acho que e não, você, só para falar da geração nova que veio, a geração veio já também sim, cobrando isso, né? Então, foi pressionando, super pressionando, pressionando, exatamente. literalmente, pressionando. E serão os consumidores do futuro, né? Quer dizer, nós Exato. temos aí essas crianças que vão escolher, vão olhar lá a marca Concept e vão falar, opa, eu vi esse cara falando um dia não sei aonde e tal, e vai enxergar isso, mas eu não tenho a menor dúvida disso. A pergunta é o seguinte, você consegue mostrar para a sua equipe e stakeholders em geral os ganhos financeiros que isso tem trazido? Quer dizer, é possível você quantificar isso dizendo, olha, nós baixamos o custo de energia, estamos consumindo menos energia, menos água. Isso fica transparente para os stakeholders? Assim, cada vez mais a gente quer, as empresas querem que isso seja mitigado, né, esses riscos, né, tanto riscos socioambientais, os riscos econômicos, né, e os riscos sociais. Mas o que eu acho legal da sustentabilidade é que as pessoas conseguem fazer esse tipo de cobrança, né? Então, da mesma maneira que em casa você tem hoje um lixo reciclável, você tem maneiras de você usar água, né? A gente teve a crise hídrica e tal. Então as pessoas E está elas tendo de conseguem novo. ver isso. Teve Tá não, tendo de vai novo. ter de novo. É, mas a parte principal que eu acho que hoje a gente consegue ver, principalmente nos stakeholders da parte de cima, vamos dizer assim, de CFO, na parte da parte econômica mesmo, a parte do diretor financeiro ou do diretor comercial, é que hoje os próprios bancos entraram nessa conversa, né? Então, e eles ficaram muitos anos afastados, com exceção do Banco Real na época, né? Quando o Banco Real que ele Sim, começou com essa sim, jornada, era sim, muito legal. Eu aprendi sim, muito com o Banco Real, eu fiz sim, muitos sim. eventos com o Era presidente lá, espetacular, na adorava. verdade. Era Era espetacular. espetacular. E ele vendeu o banco dele com uma imagem muito por causa disso, né? E Então, você sabe como que o... surgiu a ideia do Departamento de Sustentabilidade do Banco Real? Você conhece a história? não conheço Foi, a história é, assim. começou com uma situação interessante. Uma determinada agência recebeu a visita de um senhor, né, da minha faixa etária, um pouco mais, vai, estou brincando, mas é um cara com mais de 70 anos, e o cara queria um plano acho que de aposentadoria, um negócio assim. E a empresa vendeu o negócio para 10 anos. Não se tocou que existia o risco que ele não estaria vivo, eventualmente. Uhum. E aí, a filha dele foi até a agência e falou, pô, vocês estão me enganando meu pai? Porque, pô, vocês vendem para um cara de 70 anos um negócio de 10 anos. E foi, não havia má fé. Havia, ninguém se tocou, né? E aí começaram a pensar qual era a responsabilidade que eles tinham com os clientes. E começou a surgir aí uma visão diferenciada. É uma história belíssima quando a gente ouvia os diretores da área de sustentabilidade comentando sobre isso, de como mudou a responsabilidade do funcionário, né, diante do cliente. Quer dizer, quando o cara chega, isso é bom para o cliente também ou é só bom para o banco? Né? Verdade. E o real, Então, de fato, criou essa mudança dramática, né, é, nesse cenário, né? assim, e infelizmente, quando o Santander comprou, eles continuaram mais ou menos com essa ideia, acho que demorou muito para eles entrarem também, mas hoje, especificamente hoje, né, depois, acho que a pandemia deu até uma acelerada nisso também, Sim. hoje todos os bancos estão falando sobre isso, né, então, eu recebo, por exemplo, no último ano, vamos dizer, em 2021, eu fiz pelo menos umas 7, 8 reuniões com bancos só sobre o tema, só sobre ESG, sobre querendo saber quais eram as nossas iniciativas, querendo saber se eles poderiam nos oferecer um produto diferente, querendo aprender, querendo divulgar coisa, colocando a gente em reuniões diferentes para falar com outras pessoas. Então, assim, a parte na Gerando hora que negócio. Gerando gerando um negócio. negócio. Gerando E a negócio. parte e quando a parte financeira entra no jogo, não tem volta, né? Então, se o cara liga e fala, ó, tem um cara do banco me pedindo os indicadores de sustentabilidade, os indicadores
dos nossos riscos aqui, você precisa ter, né? Ou é o cara do banco, é o cara do dinheiro, né? Então, hoje, a gente, com relação aos stakeholders de cima, assim, eu vejo que não existe mais uma barreira, né? Hoje justamente está sendo empurrado, e hoje você vê na própria outdoor na rua, você vê Banco Safra falando, Banco Itaú falando, Bradesco falando. Então, eu acho que tenho certeza que é um caminho sem volta, mas aí demoraram para entrar. Então, hoje eu fico muito feliz de ver o mercado financeiro entrando no jogo, porque eles são realmente o que vão fazer a mudança, né? Parâmetro. Porque Se eles estão lá, porque não vão perder dinheiro. exato, e com a parte financeira não tem discussão, né? Então, hoje deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade mesmo das empresas elas entrarem para essa jornada, senão não vão conseguir dinheiro barato, né? E você precisa de capital de giro, você precisa de investimento para CAPEX, você precisa de um monte de coisa, né? Marketing Então, de higiene, né? Quer dizer, você não pode, você não precisa ficar dizendo toda hora que você tem, mas se você não tiver, o bicho vai pegar, né? Não exato. Então, tenho dúvida disso. E como é que é definir para você, para a diretoria toda, tal, o futuro da empresa ano a ano, no budget e tal? Você tem uma reserva que você fala, nós pretendemos investir X nisso. Como que funciona esse cenário dentro da Sabará? Falando de ESG, a gente separa os departamentos de marketing e ESG. E isso é uma coisa que eu sempre falo, que é uma recomendação boa. Eu sou diretor de marketing também, mas assim, eu procuro separar as duas coisas. Eu voltei para ser ESG, mas a gente já tem uma maturidade suficiente para termos esses dois departamentos ligados. Primeiro, se você está começando, começa primeiro com ESG sem ligar no marketing. E depois liga os dois. Eu acho que esse seria o meu conselho. E a gente separa os dois budgets. O ESG meio que não tem nada a ver com o marketing. Se o marketing puder falar sobre isso, legal. Mas o ESG tem muitos investimentos que a gente faz, que a gente sabe anualmente que a gente vai fazer, que é participar de eventos, participar de palestras, participar de um monte de outras coisas que não necessariamente você precisa marketear. Mas é muito para também aprender, né? Muito para você ter um palco ali que você vai discutir só conceito, só o que vai ser o futuro. Então, hoje, por exemplo, a gente participa das COPs, né? Então tem a COP de biodiversidade, a gente participou, sempre tenta participar, vai ser na China próximo. A COP a gente foi convidado agora também para participar, que vai ser em Glasgow. Esses são orçamentos, são budgets que a gente tem que não tem nada a ver com o próprio marketing da empresa, né? Então a gente separa isso com relação ao ESG, mas todo departamento, ele tem dentro da empresa, ele tem essa responsabilidade sobre o ESG especificamente. Sim. Então, explica para a audiência o que é a COP, tal, que nem todos saberão. Chama-se Communication on Progress, que a ONU criou isso, né? Ela fez um grande evento, né? Então começou lá na Eco 92 e foram crescendo, foram evoluindo, quem quiser ver a história. E eles fazem vários marcos ao longo dos anos para definir metas. Então, a próxima COP vai ser definir metas de emissão de carbono, né? Então, o mercado de carbono agora está começando a amadurecer. Isso é uma coisa muito legal que vai acontecer, as pessoas vão poder vender carbono, comprar carbono. Isso vai ser uma revolução. Mas tem outras COPs que são as COPs, por exemplo, de biodiversidade, que são eventos que as empresas e os governos eles sentam lá para discutir regras, discutir metas e colocam essas metas ali e eles vão dizer assim, vão beneficiar as empresas que estão seguindo isso, né? Não só as empresas, mas os governos assinam muita coisa lá que vai ser definido ao longo dos próximos anos. E vocês anualmente têm ido nas reuniões da COP, né? Sim. E eu recebo isso também da sua assessoria. Então, a gente está sempre tentando participar. Agora teve o Covid, a gente não sabe se vai dar para participar, né? Então, quem que vai, quem que não vai. Mas aí é uma questão muito, muito, muito diferente, né? Diferente, exatamente. Mas assim, os outros, por exemplo, a CEBED, a gente participa da CEBED, né? Que é o Conselho Empresarial Brasileiro para a Sustentabilidade. Eles mesmos nos convidam e colocam a gente em outros eventos, em outras coisas. Então, assim, um bom conselho que eu dou também procura ver dentro do aspecto da sua empresa, do aspecto do seu mercado, quais são as iniciativas que eles estão falando sobre sustentabilidade, como que eu posso entrar. Normalmente, a maioria dessas iniciativas, você pode começar com nada, você pode começar só com, iniciativas básicas, a minha água, quanto que eu gasto,
minha energia, quanto que eu gasto, como é que são os meus funcionários, como é que é a minha cota aqui, e a partir daí você vai subindo a sua régua, né? Então, é uma régua legal que eles vão colocando para as pessoas que estão entrando, né? As empresas que estão entrando, e lá tá multinacionais que vão estar buscando esses parceiros pequenos também, né? Então, isso também, o network que isso gera é uma coisa muito legal, nos agrega muito. Então, a gente tem se aproveitado bastante disso também. Se coloca em outro patamar, né? Com grandes players do mercado, é óbvio isso, né? E muitas vezes, assim, certificações mesmo que a gente nem conhecia, eu aprendi lá. Falou, não, por que você não entra? Você é parte disso, você faz transporte de tratamento de água. Então, por que você não entra nessa certificação ou tenta entrar nessa iniciativa? Aí depois você fala, não, legal, vou pesquisar. Então, essa troca também de iniciativas também faz muito bem para quem está participando ali. André, num país que desgraçadamente só 50% tem redes de esgoto, né, e as questões de saúde pública são dramáticas, né? Fala um pouquinho do cenário que vocês estão inseridos no tratamento de água e de forma prática isso. Aonde que vocês atuam? A gente tem algumas tecnologias, a gente é revendedor, distribuidor de alguns produtos químicos. A gente vai, por exemplo, a gente trata a água do estado de Pernambuco, por exemplo. É um exemplo de um cliente nosso. Ele é como se fosse a Sabesp de Pernambuco, é Compesa. A gente tem o nosso cliente Cagés, que é Ceará. O que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um produto que chama-se Global Service. A gente faz um investimento no pátio das estações de tratamento deles, coloca novas tecnologias, então o CAPEX é nosso e eles pagam pela água tratada. Então, isso acontece em grande parte do Nordeste, alguns clientes no Centro-Oeste, alguns clientes no Sul, no Sudeste e no Norte também, mas o nosso foco mesmo é Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que a gente tem unidades espalhadas justamente estratégicas, né? Então, a gente trata a água desses estados, dessas pessoas. A gente trata a água mais ou menos de 40 milhões de brasileiros hoje, né? Então, 40 milhões de brasileiros hoje têm a nossa, que responsa, assim, hein? É uma responsa. É uma responsa, né? Porque vamos pensar bem, né? Quer dizer, uma água não bem tratada ou maltratada é um desastre. É um problema, né? É um desastre. Então, a gente trabalha junto com essas companhias de água justamente com novas tecnologias. Então, a gente desenvolve uma tecnologia que chama de óxido de cloro, que é uma tecnologia muito mais limpa. Só que a gente depende também de investimento público, porque a gente tem até um certo limite, né? Então, a gente depende do investimento público, mas a gente conseguiu fazer como esse Global Service, desses pátios dessas companhias de água, estarem atuais, estarem com segurança. Então, a gente já atua com toda a parte de segurança. Então, se é um produto químico que está lá, a gente tem alarmes lá. Então, vocês não ouvem sobre vamos dizer assim, desastres de cloro e de vazamentos, porque justamente nós estamos fazendo o nosso trabalho. Graças a Deus. Esse é um trabalho que a gente faz muita seriedade, mas também a gente trabalha com as outras empresas, que são empresas que também são as concessionárias, né? Porque hoje a gente teve um marco regulatório, né, que o Brasil ele assinou, que ele tem que até 2030, pelo menos mais de 70% da população ter água tratada, né? Então, há muitas concessionárias, a gente precisa acelerar isso no Brasil. E tem algumas concessionárias que estão ganhando licitações e tal. E a gente trabalha com eles também, a gente fornece produtos para esse tipo de empresa, né? Sim. Então, eu acredito que o saneamento no Brasil a gente tem que levar a sério mesmo, né? Não seja esse governo, o próximo governo, realmente parar de enrolar e começar realmente a investir forte, pesado, contar com a gente como empresa também, a gente está aqui para isso. A gente está com tecnologia nova, a gente está sempre tentando implementar isso nessas empresas, seja estatal, seja uma empresa concessionária, e para a parte de tratamento de esgoto também. O Brasil não tem tratamento de esgoto, né? Então, a gente tem muita tratam água, também, né? Também. Nossos produtos também tratam o esgoto. Mas esgoto depende de investimento. Infelizmente, não é um investimento que é eleitoreiro, entendeu? Então, os governos não ligam tanto para isso. Mas é fundamental as pessoas terem água tratada. Eles têm a ONU tem um cálculo que
Na verdade, é a Organização Mundial da Saúde, na verdade não é nem a ONU, é a Organização Mundial da Saúde, que a cada $1 investido em água, você deixa de gastar $4 em saúde e em educação para as crianças, para as pessoas. Diminui as internações, né? E às vezes o cara vai para o hospital, ele volta na semana seguinte com o mesmo problema porque ele tomou água contaminada de novo. Isso é um absurdo. Mas... Não, e água contaminada tem a ver também com baixo nível de educação, porque a criança não consegue aprender, ela não consegue se concentrar. Então, assim, a gente precisa realmente levar a sério esse tema, e a empresa está aqui justamente também para isso, né? Então, a gente está sempre nessas discussões, nesses fóruns. Então, teve um Toilet Summit, que foi antes da pandemia, eu participei. É um summit, né? Uma conferência só sobre tratamento de esgoto, né? Então, eles fazem uma grande privada, é super interessante. Eles começaram na Índia, na China, em países que têm problemas com tratamento de água. Então, eles fizeram no Brasil. Então, devagarzinho o Brasil está engatinhando, mas eu acho que a gente precisa um pouco mais de seriedade, principalmente na parte de vontade política. Nós estamos chegando no finalzinho. Você consegue falar em 1 minutinho sobre a Concepta? Posso. A Concepta é uma empresa de alimentos, de matéria-prima de alimentos, para B2B, né? A empresa B2B é uma empresa que, por exemplo, eu vendo para Nestlé e outras empresas, Balduco e outras companhias. A gente vende alguns produtos básicos, como corantes e açúcar. A gente tem toda a nossa linha de orgânicos, né? Então, a gente vende produtos orgânicos para essas empresas. E a gente utiliza também produtos da biodiversidade brasileira, produtos orgânicos. Também a gente faz as nossas próprias formulações e muitos produtos plant-based, que hoje é o futuro, né? Então, esses produtos plant-based, eles são, por exemplo, uma manteiga vegana. A gente vai tá indo para esse caminho, que é o caminho, continuando sendo B2B, mas oferecendo produtos diferentes, né? E a gente está replicando esse mesmo caso, que é utilizar as comunidades, organizar as comunidades para trazer esses produtos da biodiversidade brasileira e vender nesse mercado, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado mundial. Você já está convidado para daqui a 1 mês voltar para falar só da Concepta, sobre esse mercado vegano, que eu acho que que eu recebo um monte de informação de vocês e gostaria muito de ampliar isso. Tá bom? Volto com prazer. Tá. André, muito obrigado. O nosso tempo já estourou, tá? Mas eu te agradeço muito, eu gostei muito de te conhecer. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição, prazer. Quiser chamar a gente para falar sobre só saneamento também, sobre Concepta, estamos à disposição. Legal. Encerramos aqui mais uma edição do programa Sustentabilidade, trazendo informação de primeiríssima qualidade para você. Semana que vem tem mais. Um abraço.